Salve, salve meus alunos. Vamos para mais um vídeo dessa semana. Espero que vocês estejam assistindo os demais vídeos. Eu sei que às vezes vocês têm dificuldades de internet, dificuldades em entender alguns assuntos, né? Mas desde já me disponibilizo, até passei o meu contato lá no grupo e me disponibilizo para estar tirando as dúvidas de vocês. E inclusive no nosso aplicativo, né, do Google Class, né, o Classroom. E essa semana a gente vai estar falando de contrato coletivo de trabalho. Vamos estar trazendo a conceituação, a natureza jurídica e vamos estar falando também a distinção de dois institutos que nós já conhecemos, que é o acordo e a convenção coletiva, tá? Gostaria também de dizer a vocês que não vou estar me prolongando muito nesse assunto, porque é um assunto bem tranquilo, né? E também vou estar passando uma apostila para vocês, que eu espero que também que vocês venham a ler, certo? Beleza. Bom, o que a gente pode falar de contrato coletivo de trabalho? O contrato de coletivo de trabalho, muitas vezes, já foi confundido pela convenção coletiva de trabalho, tá? Muitos autores, inclusive a lei já chegou a confundir o contrato coletivo de trabalho com a convenção coletiva de trabalho, tá? Que a gente vai ver que não são os mesmos institutos. Tem uma parte da doutrina também que ela traz a possibilidade do contrato coletivo de trabalho ser um gênero no qual convenção e acordo coletivo de trabalho são espécies, tá? Como se fosse a forma mais ampla e um gênero no qual acordo e convenção coletiva são espécies. É uma tese boa, tá? Que a gente não venha, eu não venho a dizer que está errado, e vocês vão tomar as próprias conclusões de vocês, tá bom? Bom, gostaria de conceituá-los dizer para vocês que este Instituto do Contrato Coletivo de Trabalho não tem na CLT, ela não vem conceituar, então a gente vai usar conceituação de doutrinador e trazer para vocês também, que é onde a gente vai encontrar também na Lei dos Portuários, que é a Lei 8.630 de 93. Essa lei ela vem trazer a possibilidade do contrato coletivo nacional dos portuários, tá? Possibilitando que as partes celebrem um instrumento mais amplo do que o acordo e as convenções coletivas, mais amplo do que isso, certo? Então vamos trazer a conceituação. Já que a gente já descobriu que contrato e convenção coletiva é diferente de que contrato coletivo é diferente de acordo e convenção coletiva, qual seria o conceito? Vamos trazer aqui o conceito de Sérgio Pinto Martins. O que ele diz? Sérgio Pinto Martins diz assim, conceitua o contrato de trabalho como um negócio jurídico de caráter normativo e natureza coletiva, de modo a regulamentar, criar ou estipular condições de trabalho. Beleza, até aí tá tudo ok, né? É um negócio jurídico normativo que ele vem a regulamentar, criar e estipular condições de trabalho. Até o que tá aí. O contrato coletivo irá regulamentar temporariamente o conflito coletivo entre as partes, sobre a forma de resolução pacífica do conflito pelas próprias pessoas interessadas, mas não deixa de ser um instrumento destinado a auto-organizar a autonomia coletiva sindical. Vamos entender o que o professor Sérgio Pinto Martins diz. Ele diz que é um negócio jurídico normativo, tá? Ou seja, que ele vem impor uma norma entre as partes. É um contrato em que ambas as partes decidem e entram naquele acordo, né? É um contrato bilateral e que visa o quê? Resolver os conflitos entre as partes, tá? De forma temporária, até que dure aquele contrato. E aqui, para finalizar, é destinado a auto-organizar a autonomia coletiva sindical.
Até aí, tudo ok. Mas aí, relembrando, a lei ela não vem trazer a conceituação de contrato coletivo de trabalho, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos ficar com esse conceito do professor Sérgio Martins, certo? Então, só para a gente fixar na nossa cabecinha, o que é contrato coletivo de trabalho? É o quê? É um negócio jurídico, normativo, que visa criar, que visa estipular e regulamentar condições coletivas de trabalho, perfeito? Gostaria até que vocês acrescentassem que visa regulamentar, criar em âmbito geral, em âmbito nacional, tá? Essa vai ser a nossa dica de hoje, em âmbito nacional, tá? Como eu falei para vocês, que tem doutrinadores que eles vêm a trazer o acordo coletivo entre as partes como um gênero, é porque justamente ele tem uma natureza, ele tem uma característica de amplitude, uma característica de nacionalidade, tá? Ele não vai ser um contrato em que a gente já está acostumado entre o empregado e o empregador. Não, ele vai ter uma característica geral. Há pessoas que dizem que esse contrato coletivo de trabalho ele não vai ser feito entre sindicatos, não. Ele vai ser feito em entidades de segundo grau. E para você que assistiu a minha aula da segunda passada, segundo grau nós vamos trazer as federações. Então vai ser um contrato entre as federações. Perfeito? Entre federações de segundo grau. Então, gostaria de trazer a vocês também outra conceituação aqui trazida na apostila de vocês. Está assim, ó. Há uma natureza nacional, intercategorial ou empresarial. Ou seja, ele vai ser um acordo de forma nacional e que não vai ter distinção de categorias. Ele vai poder abranger vários tipos de categorias, perfeito? Deixa eu trazer aqui para vocês, para a gente não ficar muito neurado com isso. Vou trazer logo para vocês qual seria... antes da gente trazer a distinção, qual seria, professor, a natureza jurídica do contrato coletivo de trabalho? Gente, natureza jurídica do contrato coletivo de trabalho vai ser justamente a resolução de conflitos entre as partes, tá? Essa vai ser a natureza jurídica, onde o contrato ele tem a natureza jurídica de resolver os conflitos entre as partes em âmbito nacional, em âmbito amplo, perfeito? Tá? E ele não vai perder a característica dele de fonte do direito do trabalho, tá? Não vamos deixar de pensar que o contrato também vai ser uma fonte de direito do trabalho. O que isso quer dizer, professor? Lá na primeira aula, quando a gente ainda estava em sala de aula, eu falei para vocês, trouxe que o direito do trabalho ele também, no âmbito coletivo, ele vai ter seus princípios, perfeito? E nesses princípios, o que é o princípio? É onde se origina, né? Da onde que a gente vai fundamentar aqueles nossos direitos. E essa fundamentação pode vir a ser de um contrato coletivo de trabalho, tá? Eu queria também trazer para vocês aquela característica do contrato coletivo de trabalho, do contrato em geral, né? Que um contrato ele deve valer como lei entre as partes, ou seja, as leis, as pessoas precisam cumprir aquele contrato como se fosse lei entre as partes, perfeito? Aí eu te pergunto, e se houver uma lei que venha a contrapor esse contrato coletivo de trabalho?
venha se chocar. A gente tem um conflito aí entre a lei e um contrato. E aí, o que vocês podem me responder? Hein? Qual seria, o que nós iríamos utilizar? A lei ou o contrato coletivo de trabalho? Para você que respondeu a lei, depende. Depende. Lembra que o direito tudo depende? Pois é, aqui também depende. Porque nós vamos utilizar aquele princípio do que mais vai beneficiar o trabalhador, tá? Então da lei mais, da lei não, né? Do que mais vai beneficiar o trabalhador. Se é o contrato ou se é a lei. Aquele que for mais benéfico ao trabalhador vai ser utilizado, tá? Então, em um conflito que existe entre o contrato coletivo de trabalho e a lei, nós não vamos dizer que vai ser a lei que vai vencer, tá? Vai ser o qual for mais benéfico. Mesma coisa se tiver um conflito entre contrato de trabalho, um acordo coletivo, contrato de trabalho e uma convenção coletiva de trabalho, tá? Nós vamos utilizar o princípio do que for mais benéfico ao trabalhador. Perfeito? Beleza. Aí, gente, aqui na nossa apostila, a gente colocou aqui uns problemas que pode ocasionar o contrato coletivo de trabalho. Primeiramente, eu gostaria de dizer para vocês que a gente não ouve muito falar, né? E tanto que a lei ela não traz. Por quê? Porque ela pode vir a ocasionar também alguns problemas. Quais são eles, professor? Problemas jurídicos. Primeiro, matéria objeto do contrato coletivo, trabalhista e muitas vezes também política social, política de saúde, política previdenciária, etc. Olha aí, aqui o contrato coletivo de trabalho, a natureza dele vai ser trazer matéria de condições de trabalho, perfeito? Porém, ele pode vir a ter também uma característica política social, política de saúde, política previdenciária, pode estar incluso em todos esses âmbitos aí naquele mesmo contrato coletivo de trabalho, previdenciário, saúde, política social, tá? Então ele não é específico da área de condições de trabalho, tá? Esse aí pode vir a ser o primeiro problema, tá? Por quê? Porque nós estamos falando em direito do trabalho, certo? E quando a gente fala de direito do trabalho, geralmente a lei ela vem trazer de forma bem específica sobre aquilo. E se você vier abranger, vão ter matérias de direito que vão se chocar, por exemplo, direito previdenciário e o direito do trabalho, ou o direito previdenciário e um contrato coletivo de trabalho. Vai ter um choque aí, perfeito? Mas são problemas jurídicos trazidos para que a gente possa identificar o porquê que a gente não ouve falar muito dos contratos coletivos de trabalho, tá? Segundo aqui, efeitos das suas cláusulas sobre a lei. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Quais são os efeitos das cláusulas dos contratos sobre a lei? Se tiver um conflito entre elas, como é que a gente vai fazer, tá? Acabei de falar para vocês que a gente vai utilizar aquele que for mais benéfico ao trabalhador, perfeito? Mas não deixe de ser uma problemática, tá? Porque vai se chocar contra a lei, certo? Terceiro, hierarquia entre os instrumentos normativos negociados. O clássico no direito do trabalho é o princípio da norma favorável ao trabalhador, continua sendo uma das pilastras do direito do trabalho. Ele está aqui falando o que eu acabei de falar. Mesmo que tenha aquela hierarquia, né, da lei acima dos acordos, convenções coletivas, hoje a gente pode muito bem saber que não existe mais essa de a lei ela vai ser sempre superior. Não, sempre não, tá? Vai depender do que for mais benéfico ao trabalhador. Não existe um princípio absoluto, perfeito?
Direito adquirido. Pode o contrato coletivo retirar um direito adquirido? É uma boa pergunta, né? Aí, olha aí, desde que a redução seja prevista, é lícito diante da concordância da categoria profissional. Então, olha aí, gente, até um direito adquirido é possível no contrato de trabalho vir o trabalhador a perder, desde que seja lícito, né? E desde que tenha concordância da categoria profissional, tá? Então, venha a ser uma problemática, com certeza, mas pode vir a pertencer a um contrato coletivo de trabalho, um direito adquirido a ser perdido pelo trabalhador, tá? Então é um problema, né? Mas isso não deixa de deixar que o contrato coletivo de trabalho venha a não existir, tá? O contrato coletivo de trabalho existe e muitas vezes ele vai ser benéfico e vai ser muito melhor do que uma convenção, um acordo coletivo de trabalho, perfeito? E aí, gente, gostaria de trazer aqui a distinção do acordo coletivo de trabalho, da convenção coletiva de trabalho para o contrato coletivo de trabalho, tá? Primeira distinção do contrato coletivo de trabalho e a convenção coletiva de trabalho. Já falei para vocês que o contrato coletivo de trabalho ele vai ter âmbito nacional. Essa é a característica principal dele, onde ele pode abranger um país inteiro. Aquele contrato vai ser respeitado por aquelas diversas categorias e por aqueles diversos estados, perfeito? Enquanto que na convenção coletiva de trabalho, ela vai ser intersindical, ela vai ser uma relação formada pelos sindicatos empregadores e sindicatos de empregados, tá? E ela geralmente vai ser de uma categoria só, perfeito? Vai ser daquela categoria única e exclusiva. Então, primeira característica que diferencia contrato de convenção coletiva, contrato âmbito nacional, vai também ser estabelecido entre diversas categorias, podendo ser feito ali um acordo entre várias categorias profissionais. Já na convenção coletiva não, ela vai ser intersindical entre sindicatos de empregado e empregadores e geralmente sobre uma só categoria profissional, beleza? Segunda característica de distinção aqui, mas já trazendo o acordo coletivo. Qual a diferença do contrato coletivo de trabalho e do acordo coletivo de trabalho? Ele se distingue porque o acordo coletivo de trabalho, aqui seguindo aqui a nossa apostila, ó, ele será realizado para o âmbito da empresa, com a participação desta e do sindicato da categoria profissional. Aqui o acordo ele já é bem menor, né? Ele já é feito com a empresa, com a participação do sindicato. Então é bem mais abrangente, é bem mais restritivo, tá? A convenção já é em âmbitos de sindicatos e sindicatos, o acordo já é empresa e sindicato, beleza? Então a gente vai ter bem mais restrito. E o contrato coletivo de trabalho, gênero, né? Já abrangendo ali vários sindicatos, abrangendo federações, que eu te falei do segundo grau, e em âmbito nacional, perfeito? Característica do contrato coletivo de trabalho, para que a gente possa já finalizar nosso vídeo, para não ficar muito extenso, até porque eu sei que vocês não têm muita paciência para ficar assistindo, tá? Algumas características aqui mencionadas no nosso conteúdo, na nossa apostila, que eu, por favor, vou pedir para vocês, leiam, porque vai cair na nossa prova. Vou tirar daqui. Ó, característica número 1 do contrato coletivo de trabalho. Não há definição legal. Disse para vocês, não tem na lei, tá? É trazido conceituação de doutrinadores, mas não tem na lei. É ligado ao mecanismo de autocomposição dos conflitos, ou seja, as próprias partes entram num acordo ali, tá? Ele não tem ali uma interferência do Estado, não tem interferência do Estado, é um contrato coletivo, perfeito. É um instrumento escrito relativo às condições de trabalho, aplicando-se não só
as condições coletivas de trabalho, como também outras, pode haver outros tipos de acordo dentro do contrato mesmo, né? Como previdenciário, político-social, e eu acabei de falar ainda agora. Ele é uma fonte do direito do trabalho, tá? Não deixa de ser uma fonte. Por exemplo, só abrindo um parênteses, se você tiver, por exemplo, advogando por uma parte em que haja um acordo coletivo de trabalho, um contrato coletivo de trabalho, o que você vai fazer? Você vai fundamentar a tua peça com aquele contrato coletivo de trabalho que ele estava em vigor, beleza? Legitimidade para negociação do contrato coletivo, tá? Tem legitimidade aqui em sindicatos em primeiro grau, federação em segundo grau e âmbito estadual e confederações em terceiro grau âmbito nacional. Não há previsão para que centrais sindicais façam parte das negociações, pois elas não fazem parte do nosso sistema confederativo. Então, aqui uma das características, né? Para que possa haver aí uma legitimidade de fazer contrato coletivo de trabalho em âmbito de primeiro grau, a gente vai ter os sindicatos, segundo grau as federações, terceiro grau as confederações. Perfeito? Próxima característica é um instrumento negocial que pode ser em âmbito nacional e interprofissional, ou seja, pode ser feito de forma no país inteiro ou não, né, ou em uma só região. Perfeito? Próxima característica: ser de âmbito nacional, poderá substituir a lei em certos aspectos ou regular situações para certas profissões. Olha aí o que eu disse para você, que ele pode muito bem estar substituindo a própria lei. Tem um conteúdo genérico de interesse interprofissional e intercategorial, não se limitando a certas categorias. Ele está repetindo, né? Poderia reservar, outra característica, poderia reservar certa e específica matéria regionalizada ou particularizadas para as convenções e acordos coletivos. Não deveria haver cláusulas sobre política social, saúde previdenciária, cujo objeto do pacto social. Hierarquia ante o princípio da norma mais favorável, olha aí, aplicável à norma que criar regras mais benéficas ao trabalhador, que poderá ser o contrato coletivo. Poderia ser um instrumento para flexibilização de condições de trabalho. Pode ser, né? Não sei porque que está esse verbo, mas pode ser sim. E para finalizar, gostaria de trazer aqui fatores inibidores do contrato coletivo de trabalho. Por que o contrato coletivo de trabalho não é muito bem visto pela sociedade, pelos trabalhadores, e por que não é muito bem falado? Olha aí. Unicidade sindical. Lembra que a gente falou da aula passada? Há uma unicidade sindical, a existência apenas de um sindicato por determinado território, representação por categoria, cada sindicato representa aquela categoria, né? Então, o contrato de trabalho ele vem a trazer uma abrangência que a própria lei ela não vem, né? O próprio nosso CLT ela não vem estar de acordo com essa modificação que deveria existir, tá? Se a gente fosse obedecer mesmo a OMS, a OMS não, estou até confundido. Se a gente pudesse, se o Brasil realmente obedecesse a OIT, o OIT, como as pessoas falam, conforme a Convenção 67, nós deveríamos não ter essa unicidade sindical e o contrato de trabalho, o contrato coletivo de trabalho, ele seria muito mais bem visto. Mas como há essa restrição de um sindicato por categoria naquele determinado
território, não é muito bem visto o contrato coletivo de trabalho, já que ele abrange várias categorias em um âmbito bem mais amplo. Negociação coletiva em data base, tá? Isso aí também é um contrato que ele vai ter uma data fim, vai ter um início, um fim, e ele vai precisar também passar pelo poder normativo da Justiça do Trabalho, né? Que ele não pode também ser algo que venha a ser contrário à CLT, a ser contrário à Constituição Federal, que a gente já não pode ter algo que venha a diminuir o poder da Justiça do Trabalho, né? Os direitos já conquistados. Então, são fatores inibidores do contrato coletivo de trabalho, mas gostaria de dizer que existe e tem uma certa decorrência, tá? Porém, não é igual os acordos e convenções coletivas de trabalho, como a gente vai ver nas próximas aulas, que a gente vai estar falando sobre conflitos coletivos de trabalho, tá? Próximas aulas, conflitos coletivos de trabalho. Então, gostaria que vocês lessem o que eu vou mandar para vocês, a apostilazinha, e não deixem de estudar, porque vai cair na nossa prova. No mais, agradeço, desejo uma boa noite e me disponibilizo para qualquer dúvida, para qualquer pergunta que venha a fazer parte do nosso conteúdo, do nosso assunto. Estou aí à disposição. Abraço, até logo.